Rodrigo. O Douglas. Entendi, mas só que até no jogo, o povo do Pinhais anda muito ali, sabe? Cheirinho, eles descem, bacana isso, não tem nada. Eles andam muito, não tem. Estrada é isso, é uma. Aí entra ali no marco principal e desce. Mas na época eu já tive assim. Sabe ali no pão de leite ali? O marco. Bem ali no posto dele. Precisa. Aí sai lá pra ficar só. Douglas, pronto? Pronto. Peço aos vereadores que peguem os seus lugares. Boa noite a todos. Declaro aberta a primeira audiência pública para análise do projeto de lei do Executivo número 016/2019, que dispõe sobre a concessão de área pública para a instalação de uma hidrelétrica na Cachoeira do Pimenta. Peço ao prefeito que para compor a mesa, prefeito Rolim Guarda Garcia. Peço também ao segundo secretário que faça parte da mesa.
E aí, né? Então tá bom. Não. Primeiro é o Rodrigo fazer a leitura do projeto. É. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo do número 016/2019. Boa noite, senhor presidente, excelentíssimo prefeito, representante da Renove, né? Nobres colegas, cidadãos presentes, pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube aí. Projeto de lei ordinário número 16 de maio de 2019. Dispõe sobre concessão de espaço público e da outras providências. Rolien Guarda Garcia, prefeito municipal da Estância Climática de Cunha, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que dispõe no artigo 69, 22º da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a concessão onerosa de uso, nos termos do disposto da Lei Orgânica Municipal, mediante o devido processo licitatório, de área existente no local denominado Balneário do Pimenta, ou Cachoeira do Pimenta, localizado no bairro do Monjolo, zona rural, próprio municipal, para instalação de mini central hidrelétrica, para a produção de energia elétrica. Parágrafo 1º. O prazo da concessão será de 35 anos, contados a partir da data de publicação da homologação do vencedor do processo licitatório. Parágrafo 2º. A remuneração da concessão será em forma de percentual incidente sobre o valor da quantidade de energia elétrica produzida mensalmente. Parágrafo 3º. A empresa vencedora da licitação terá, contados do início da concessão, o prazo de 1 ano, prorrogável por igual período, mediante devido justificativo a critério do Poder Executivo, para a obtenção da outorga, de uso da água e demais licenças necessárias, instalação da usina e início das atividades de produção de energia. Parágrafo 4º. Não cumprido o prazo estipulado no parágrafo anterior, a concessão fica rescindida, independentemente de notificação da empresa concessionária e sem direito de qualquer indenização por eventuais obras ou benfeitorias realizadas no imóvel concedido. Artigo 2º. Nos termos do disposto do artigo anterior, a finalidade da concessão é a instalação de uma mini central hidrelétrica, MCH, para a produção de energia elétrica, conforme e nos termos do estudo de viabilidade técnica elaborado a pedido do Poder Executivo e que fica fazendo parte do edital licitatório. A empresa concessionária fica obrigada a manter o local como atrativo turístico, mantendo o apelo paisagístico do local para a visitação e contemplação da natureza, cujos critérios específicos deverão constar da respectiva licitação. Artigo 4º. A empresa concessionária poderá realizar toda e qualquer benfeitoria necessária à consecução do objetivo licitatório, respeitadas as normas da própria licitação, bem como a legislação vigente, sobretudo a de obras e ambientais. Artigo 5º. Fica garantido ao Poder Executivo a continuidade e a preferência na captação de água para o abastecimento da população na barragem existente no local, e na qual se fará a captação de água para a produção de energia elétrica, garantindo-se ao Poder Executivo livre acesso ao local, bem como o direito a realizar as obras e melhorias. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, a captação de água para a produção de energia elétrica pela concessionária poderá impedir, dificultar ou reduzir a vazão de água para o abastecimento da população, obrigando-se a concessionária a interromper suas atividades, se necessária a manutenção do abastecimento de água para a cidade. Parágrafo 2º. O poder público concedente não se responsabiliza por eventos que causem ou venham causar escassez de água ou qualquer outro fator que impeça o bom desenvolvimento da atividade da concessionária. Artigo 6º. Fica garantido ao Poder Executivo Municipal o direito à eventual concessão para captação, tratamento, distribuição e abastecimento de água para o município, obedecida a legislação vigente. Artigo 7º. A empresa concessionária não fará jus a qualquer isenção de taxas e ou outros tributos devidos à Fazenda Municipal. Artigo 8º. A instalação e funcionamento da mini central hidrelétrica deve obedecer todas as normas e leis vigentes, municipais, estaduais e ou federais, inclusive quanto a alvarás e licenças,
com responsabilidade exclusiva da concessionária por qualquer dano causado ao meio ambiente ou a terceiros. Artigo 9º. A apresentação das respectivas licenças ambientais e eventuais outorgas deverão ser reapresentadas quando da solicitação da expedição de licença e alvará de funcionamento. Artigo 10º. O contrato de concessão deve obedecer o disposto no artigo 164-A, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal, bem como demais normas e leis aplicáveis ao caso. Artigo 11º. A Prefeitura exercerá a mais ampla fiscalização das atividades no local, podendo promover vistorias ou outras diligências em qualquer momento, com vistas ao cumprimento da legislação vigente e normas contratuais. Artigo 12º. Fica garantido ao Poder Executivo a estipulação de multas contratuais, inclusive direito à rescisão contratual para os casos de inadimplemento pela concessionária das regras da concessão. Artigo 13º. A qualquer momento, a qualquer tempo, poderá o Poder Executivo expedir normas e outros atos administrativos que se fizerem necessários à regulamentação e fiel observância do disposto na lei. Artigo 14º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário. Neste momento, eu abro a palavra para o prefeito Rolim. Alô. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, presidente, senhores. Rodrigo, representante da empresa Renove. Só fazer uma introdução rápida aqui. No ano de 2017, nós fomos procurados por uma empresa que tinha interesse, né, nessa reativação da usina, de uma micro usina hidrelétrica. A gente não deu muita importância a isso no começo, e depois passou um tempo, nós fomos procurados por mais 2 outras empresas interessadas. E aí nós vimos que, através desse interesse, que a gente teria que ter um instrumento que nos desse apoio técnico para a gente começar a fazer isso aí. Se tinham 3 empresas diferentes que nos procuraram com esse interesse, então a gente fez um processo de licitatório para contratar uma empresa que nos desse esse estudo de viabilidade técnica, vendo a parte de viabilidade econômica, de viabilidade ambiental, enfim, todas embasasse a gente. E aí foi feito, e logo em seguida, nós fomos surpreendidos, porque na mudança da Secretaria de Turismo, lá do Lago, aqui para cima, nós achamos também um estudo que vinha de encontro, que já tinha sido feito, não sei se é 2012 ou 2013, um estudo de igual teor. E é até muito parecido. A gente não tinha esse acesso a esse estudo. Então, nós estamos com 2 estudos de viabilidade técnica e que, com a aprovação de vocês, o que vai acontecer no passo seguinte? É fazer um termo de referência para a licitação que amarre bem todas as situações de turismo, de retorno financeiro para o município, não só o estudo de viabilidade técnico-financeira, mas também porque, se a gente for constar tudo aqui na lei que o município vai exigir lá, vai ficar uma lei com muitos artigos, né? Então, esse estudo, essa empresa, além de fazer esse estudo que foi feito, mais o outro que já tinha da administração anterior, vai nos ajudar a fazer o termo de referência para ficar bem amarrado na outorga, na concessão. Concedido, toda a documentação e todas as despesas que são decorrentes disso vão ser por conta da empresa vencedora. E a gente chama isso de concessão onerosa, porque um valor do que a empresa vai faturar vai ser revertido para o município. E aí, quando se abre uma licitação, que é no caso aqui, é uma concorrência pública, e que vai abrir para
a nível nacional, quem oferecer o maior percentual em relação ao faturamento é o que vai fazer a concessão. Vai ser a ganhadora do processo da licitação. E depois disso, a empresa, logicamente, ela vai ter que ter um tempo para ela fazer o empreendimento. E aí, a partir do momento do início do funcionamento, que ela vai começar a pagar mensalmente o município. A gente poderia até fazer assim uma outorga, uma concessão, vamos dizer assim, em que a gente exigisse um valor, como se faz nas concessões de hoje, um valor grande de início e depois não precisar pagar mais, mas a gente está optando, e vai ser assim que vai ser feito, de um valor percentual do faturamento mensal, que aí nós colocamos aí no projeto de lei também, que preferencialmente ser usado para as melhorias no local, né? No local lá, de estrada, de acesso, melhoria na questão do turismo lá, de conservação e da questão ambiental também, de colocar um estudo junto lá de preservação da água, tudo isso vai estar incorporado nisso aí. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Vamos ouvir a explicação do Rodrigo, né? Rodrigo, aí depois gostaria de fazer algumas perguntas também, Rodrigo. Tá bem. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, eu sou engenheiro ambiental e tenho algumas especializações em geoprocessamento, recursos hídricos. É um pouquinho de tudo que esse estudo acaba precisando. O que acontece? Nesse estudo aqui foi feito um levantamento macro do local em si e também da região e da bacia de contribuição. Talvez eu entre um pouquinho algumas coisas mais técnicas, caso alguém tenha alguma pergunta, pode interromper a qualquer momento, tudo mais. Eu vou tentar voltar a fazer uma explicação geral para ficar mais fácil para todos, né? Eu estou trabalhando com algumas imagens aqui, não sei como apagar essa luz, para ficar melhor. Isso daqui seria aqui a região aqui de vocês, a nossa região aqui, né? Onde tem em amarelo aqui, eu estou acompanhando aqui na minha tela, tá? As divisas eu tenho esse cursor aqui acompanhando. Essas aqui são as divisas dos municípios, tá? E nas divisas dos municípios, dá para verificar que Cunha, a extensão territorial dela é bem grande, tá? E o empreendimento em si, que já existiu e a intenção é de voltar, né? Ele fica exatamente nesse ponto aqui. Talvez todos conheçam, né? Que essa linha rosa, esse magenta, seria o perímetro aqui. Deixa eu trazer para cá. O perímetro aqui, seria aqui, do empreendimento, do parque ali como um todo, tá? Isso seria essa parte aqui mais clara, seria o lugar da queda da cachoeira aqui, para a gente ter uma ideia. Tudo isso daqui está sendo alimentado por uma bacia de contribuição. O que é bacia de contribuição? Tudo que chove cai para esse local, tá? E nessa bacia de contribuição, eu vou fazer um levantamento geral. Seria mais ou menos isso. Essa linha aqui, vermelha, onde dá para se ver aqui, e os canais principais aqui, tá? Então, exatamente, tudo que chove nessa parte aqui de cima, tudo acaba desembocando exatamente aqui nesse local, tá? Então, a área de estudo foi em cima dessa área, que é o que vai contribuir ali para vazão de água ali naquele local, tá? Se a gente olhar aqui nessa bacia aqui de contribuição, eu vou girar a tela aqui. Se eu girar aqui, só para a gente ter uma noção, é exatamente o ponto, tá? Que cada vertente, falando assim, que toda a água vem para nesse local, tá?
e aqui seria o local em si da cachoeira. Não sei se tá dando para enxergar, né? Tá. E o que acontece? Na cachoeira lá, então, na cachoeira lá já existe um, vamos falar aqui, um lago, tá? Mas isso daqui tecnicamente chama barramento, porque ele está barrando o curso do rio, tá? E nesse barramento aqui, a extravasão desse barramento aqui é o que vai para a cachoeira, tá? Eu estou com um pedaço aqui do trabalho em si que eu consigo mostrar melhor. Então, isso daqui tecnicamente é chamado de vertedor, tá? Em cima, o excesso desse vertedor, tá? Que nesse caso, nessa imagem da direita aqui, seria a extravasão da água, tá? E nesse canto aqui da direita, exatamente nesse ponto aqui, seria a tomada, vou falar assim, é a tomada de água existente, que é o sistema público de água aqui, sai do município aqui, é daqui que sai a água do município, tá? O que acontece? Esse sistema de extravasão é um sistema que já está pronto e tudo mais. O estudo aqui eu coloquei aqui o seguinte, para usar exatamente essa estrutura aqui, tá? Para quê? Vamos falar assim, se alguém tiver a montante é para cima, não precisa se preocupar que não vai ter área alagada a mais. Eu vou voltar aqui. O que acontece? A área alagada, ela vai ficar no limite da estrutura já existente. Então, talvez alguém tenha pensado ou passado para a cabeça de alguém e falou assim: vai ter alagamento, problema de barragem que teve acidente, minas e tudo mais. Nesse caso não teria esse problema, porque a ideia é utilizar a estrutura já existente, tá? E embaixo aqui nós conseguimos ver, nessa próxima foto da direita, as duas, né? Seria o sistema de tomada d'água, tá? O sistema de tomada d'água aqui do município é um local exatamente onde toda a água chega e começa um cano que vem até o município, que tem o sistema de tratamento de água. Uma coisa que eu coloquei aqui no trabalho como um todo é, na construção de um novo sistema de água, um sistema de água fechado. Eu falo fechado com grade, para não cair nenhum animal, não cair nenhuma pessoa. Eu acredito que nunca aconteceu, mas que nem aconteça também. E o sistema seria interligado o mesmo sistema de água seria para o abastecimento público e o abastecimento da MCH. Seria uma hidrelétrica, né? Mas pelo potencial dela é MCH, Microcentral Hidrelétrica, que ela tem um poder de energia limitado. Não sei se vocês sabem aqui, ela seria uma fabricante de energia, vamos dizer assim, e a energia que nós recebemos, aqui vocês são abastecidos pela Elektro, né? E a Elektro é só uma transportadora, a eletricidade não é dela. A mesma eletricidade que é gerada em Itaipu, um exemplo, vem para um sistema nacional e a Elektro só faz o sistema de distribuição. A geração é outra empresa que faz. Como se a gente gerar aqui nessa MCH, comparando, seria um concorrente, muito menor situação, numa Itaipu da vida. Tá? Então, a Elektro ela só faz a distribuição e o sistema de geração é independente. A questão de geração, eu vou falar assim, o governo federal ele incentiva o uso de fontes de energias alternativas. MCHs, PCHs, MCH é micro, PCH é mini, tá? E CGH é central e tudo mais. Então, o governo ele tem a ideia de incentivar outras fontes de geração
Porque, vamos falar assim, tomara que aconteça, né? Se o país dá um boom de produção e tudo mais, a gente não tem eletricidade para tudo. Às vezes, maquinário, indústria não cresce porque não tem eletricidade. E com isso, fontes alternativas de energia são incentivados. A mesma coisa de energia solar por placa solar, energia por aerogerador, que é aqueles catavetos gigantescos lá também. E essa região aqui, no caso, ela tem muitas quedas d'água e pode ser geradas hidrelétricas em pequenas proporções, que seria a MCH. A questão de distribuição disso, a partir da geração, é feito um sistema, uma caixa, vamos falar, um painel elétrico relativamente pequeno, e isso volta para o sistema de eletricidade já existente. Tá? Então, o sistema de eletricidade, ou vamos falar, aqueles 3 fios de símbolo, que o pessoal fala 11.000, sai por ali e dali chega na central e vai distribuindo. Entra no sistema nacional. Então, com isso, não teria trabalho assim, necessidade de construir rede, transmissão e tudo mais, porque já usa o existente. E o local, como ele já era usado, ele já tem uma estrutura já no jeito para isso. Então, essa foto aqui é a parte do sistema de água e tudo mais. Na lei aqui, estava ouvindo agora, que fala sobre a disponibilidade de água para o tratamento, para o sistema de abastecimento. Tá? Sistema de abastecimento é prioridade. Tá? Para fazer qualquer tipo de intervenção em recursos hídricos, quem toma conta disso é o DAE, não sei se vocês já ouviram falar, Departamento de Águas e Energia Elétrica. É um departamento que toma toda a conta de água, toma conta de todas as águas, águas de poço, não sei se alguém aqui tem sítio ou não, água de poço, irrigação, todo o uso de água é o DAE que toma conta disso. E no uso disso existe um negócio chamado outorga. Tá? Outorga seria o direito de uso da água. Isso daqui é uma folha do Diário Oficial. Tá? Nesse Diário Oficial aqui tem todos os usos de água de captação, e esse aqui é a outorga de uso do município. O que acontece? Deixa eu só dar um zoom aqui. O sistema fica outorgada em nome da Prefeitura Municipal de Cunha, CNPJ tal, a concessão administrativa em recursos hídricos superficiais para fins urbanos no município de Cunha, conforme identificado. Captação superficial no Ribeirão Capetinga, coordenadas, que seria o local, volume de área, 1.320 metros cúbicos dia, num prazo de 120 meses, são aqui 10 anos, né? Então, o que é feito? O município já tem garantida a sua água. Por lei, isso aqui é um documento no Diário Oficial que o município já tem garantido a sua água. Tá? Para a gente ter uma noção geral, isso daqui, nessa bacia, deixa eu só colocar aqui, ó. Na bacia todo, vamos falar assim, que todo mundo que se regularizou para o uso da água são essas pessoas aqui. Com certeza tem mais usos. Tem sítios, casas, poço, para água para irrigação e tudo mais. Isso daqui são todos o pessoal que se regularizou aqui. E aqui é uma conta básica que é feita. O que é? Quantidade de água que entra e quantidade de água que sai, tem um volume já determinado. Vamos falar, o vizinho de cima utilizou 100. Então é menos 100 que tem no vizinho de baixo. Para a gente ter uma noção geral, eu vou afastar aqui. Isso daqui é o sistema de água.
Todos esses pontinhos amarelos são os pontos outorgados. Ó, na região, tá vendo? Essa região aqui, ó, o estado todo é dividido por regiões chamadas UGRE, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, o departamento que toma conta disso, ele gerencia por região e ele faz o controle de quanto de água que entra e quanto de água que sai. Como esse mapa aqui são todos os usuários. Como a gente pode ver, usuários que têm outorgas de seus são os pontinhos amarelos, tá? Então, os proprietários que têm são poucos que têm esses pontos amarelos destacados aqui. Então, no caso, a MCH, tá? Ela tem que passar, para fazer qualquer tipo de empreendimento, ela tem que passar pelo órgão e o órgão vai fazer e falar, é viável ou não é? Se temos, nesse ponto, tem o ponto de captação de água. Além de ele entrar primeiro, fazer o pedido primeiro, consumo humano tem prioridade. Tá? Então, falta de água, problema da MCH para falta de água no município é zero. Por quê? Faltou água no município, tranca, pouca disponibilidade hídrica, usina, corta. Essa que é a regra. Abastecimento público é prioridade. Tá? Então, de toda essa água que nós verificamos aqui, tá? que vai descer nesse montante aqui, a lei fala o seguinte, que obrigatoriamente você não pode pegar tudo. A água tem que sempre continuar descendo. Existe um negócio chamado Q710. O que é? É um cálculo que é feito por lei que é o seguinte, que seria a vazão, quanto de água que desce. 710. São 7, a menor, vamos pensar, a menor seca que pode existir, em 7 dias consecutivos, num período de 10 anos. Esse é um volume que é feito. Vamos imaginar, 7 dias de seca consecutivo nos últimos 10 anos. Esse é o limite, vamos falar assim, é a parte limite. Então, isso é um volume que tem que descer tem que descer de qualquer forma. Por lei, essa água tem que continuar descendo. Ou chamado de volume sanitário, para não secar. Então, o que é feito? Tem que fazer um controle na construção, tem que fazer um controle de altura de nível e verificar. Tem que continuar descendo água na cachoeira, tem que a outorga, que é esse documento garantido, tem que continuar descendo, e o departamento de água vai outorgar um determinado volume, e esse determinado volume que vai ser a outorga. Vai sair exatamente esse documento aqui com um volume diário e um prazo determinado. Tá? E o que acontece? Existe um negócio chamado... depois vai ter uma área de curto-circuito. O que é curto-circuito? Ela entra nesse ponto e sai nesse ponto. Sai aqui embaixo. O curto-circuito é esse espaço que a água não vai correr pelo córrego natural. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos a parte lógica da parte hídrica e tudo mais. E, além disso, esse departamento ele mexe só com a parte hídrica, a parte de recursos hídricos. E quando nós ou vocês forem mexer, vai precisar ter a obra física e tudo mais. E aí quem toma conta disso, que é a parte de meio ambiente, é a CETESB. Não sei se já ouviram falar. A CETESB ela é responsável por empreendimentos, fábricas e tudo mais,
e área urbana e área rural. Então, esse órgão, a CETESB, o que ela olha? Ela olha a parte de meio ambiente, a parte de vegetação e tudo mais. Nessa questão da vegetação, a gente verifica aqui o seguinte: o conduto seria esse risco vermelho aqui. Ó. Se a gente olhar aqui, é desse ponto até esse risco vermelho. Já existe um conduto lá, que provavelmente esse conduto, eu acho que ele precisa de um reparo, o que está lá não está muito legal, e na hora que for fazer o sistema de tomada de água, já faz uma pequena reforma no conduto. Esse espaço daqui, ó, até aqui, tinha um conduto que era suspenso aqui, e foi feito de tubos até aqui, ó, e está fechado para lá, certo? Aqui. Então, a gente tem um cano antigo que capta água aqui, nesse ponto aqui, e tem uma adutora nova que pega nesse conduto aqui. Isso. Então, depois tem que fazer esse estudo também para poder retificar essa captação, se vai sair junto ou se vai sair em outra área. É isso? Isso. Daí conforme for a viabilidade do sistema de água do município, verifica. Faz uma caixa, é uma coisa lógica, faz uma caixa, coloca o abastecimento do município embaixo e o abastecimento da usina em cima. O que acontece? A preferência de água é embaixo. Então quer dizer que a água do município sempre vai continuar descendo de qualquer forma. Então, em cima disso, a parte de... Aquele conduto que está lá, que vocês conhecem, é um conduto que ele já está deteriorado. Não tem como usar. Tá? Aí, o que pode ser feito ali é feito um conduto. O conduto seria o cano que desce da água até o sistema de maquinário. É fazer um conduto novo. Pode ser usado o mesmo trajeto para evitar problema de degradação com a parte de meio ambiente. Com esse conduto aqui, tá? O que tem de vegetação lá seria mais ou menos essa parte verde aqui. Tá? Eu acabei extrapolando um pouquinho a divisa da propriedade. O conduto seria essa parte aqui laranja, tá? Essa parte laranja mais esse vermelho dentro. Esse vermelho dentro seria o conduto e a parte laranja seria a parte de influência na hora da construção. Para trabalhar pelo menos uns 2 ou 3 metros de cada lado, tem que entrar nessa parte, trabalhar e fazer de novo. Somando isso, dá uma área de 360 metros quadrados de vegetação. Então, no máximo que vai sair é uma área de 360 metros quadrados. Obrigatoriamente, a CETESB, quando ela mexe na parte de licenciamento, ela vai fazer. Você vai fazer isso e você vai ter as compensações. Para 300, no mínimo, para 360 metros quadrados, o empreendedor vai ter que fazer o plantio de vegetação nativa, o dobro de vegetação. Hoje é uma relação de 1 para 2. Você desmatou 1 metro quadrado, você tem que plantar 2. É plantar, cuidar, até que ela trabalha, a árvore fica até uns 4 polegadas assim, de diâmetro, mais ou menos, uns 3 metros de altura. É o ponto que você abandona, ela vai embora sozinha. Se você só plantar e abandonar, uma noite a formiga vai lá e acaba com tudo. Então, no mínimo, quem for mexer isso tem que ficar uns 3 ou 4 anos em cima disso, tomando conta disso e para essa recuperação acontecer. Então, o que acontece? O departamento de água mexe com a parte de água e o departamento do meio ambiente, no caso, seria a CETESB. Os impactos seriam mínimos porque hoje já existe lá um sistema de tomada de uma casa de força já existente, que hoje é uma lanchonete, né?
que está sendo usado. O local que ela está ali seria o melhor local, tranquilo, porque além de o prédio físico já existir, já existe também vamos falar chamada tubo de fuga, aonde que essa água tem que descer e perder a velocidade e voltar para o rio devagar. Então o que acontece? Toda essa água que entra aqui na parte de cima, ela é devolvida aqui embaixo sem prejuízo algum. E o prejuízo dessa construção é temporário, só no período de construção, e seria e a vazão aqui desse rio não pode parar. O sistema de licença é dividido em 3 etapas: LP, LI e LO. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. O empreendedor ou quem for executar, ele vai ter que fazer o estudo básico e entrar na CETESB. A CETESB vai analisar. Ela analisando, isso não está legal, faz isso. Passou a primeira etapa, e depois o empreendedor arrumou o que a CETESB pede, entra com a LI, licença de instalação. Construiu, deixou construído, chama a CETESB, vem aqui que está pronto. A CETESB vai, olha, está correto, ele emite a LO. Então, só depois da LO que esse empreendimento pode voltar a funcionar. Então, o procedimento, quem toma conta da parte de construção e tudo mais, primeiramente a prefeitura, dá o alvará de uso do solo, depois o DAE, CETESB. E fora isso, tem o sistema energético, que é a questão da ligação com o sistema energético, acaba que é a parte de transmissão de eletricidade. Mas em si, esse empreendimento como um todo, ele se torna viável, porque ele vai trabalhar num local já existente, vai reativar alguma coisa já existente, e o impacto vai ser mínimo, porque o grosso, que seria a estrutura hidráulica, o barramento ali, já está pronto ali, então você não vai precisar obras ali. E o que acontece? Quando é feito, for executar esse trabalho aqui, quem vai ficar responsável pela barragem seria, hoje é só a prefeitura, e amanhã amanhã é a prefeitura mais o próximo o empreendedor. Então, com isso, um exemplo, amanhã vai ter vai precisar de uma manutenção aqui no barramento aqui. Não é só a prefeitura que vai ser responsável, o empreendedor também pode ser responsável, dividir custo, alguma coisa assim, em cima disso daí. Então, para a gente ter uma visão geral, só mostrar aqui para vocês, esse daqui seria a tubulação hoje existente, ela está corrompida e ela não pode ser usado. O trajeto dela vai ser utilizado e tudo mais. Hoje, esse que seria a questão do trajeto dela. E aqui, onde tem um deck, aqui mais, e a paisagem aqui vai continuar, tá? E quando acontecer eu já vi algumas fotos daqui, quando dá uma chuva muito forte, a tendência é acontecer a mesma, porque o sistema elétrico, o que vai acontecer? Ele vai ter que ser dimensionado de uma forma que vai ter que ser feito um estudo bem apurado, porque se a pessoa coloca uma máquina muito grande, fica uma máquina muito cara. E se colocar uma máquina muito grande, só quando tem muita água que tem força de virar. Então, a gente tem meses com bastante chuva e meses com pouca chuva. Então, não adianta colocar uma máquina muito grande para trabalhar pouco período no ano. Então, geralmente, se coloca uma máquina média, e em cima dessa máquina média que acaba tendo
uma noção, e a ideia é que se trabalhe o ano todo com essa usina, com essa energia. Então, em cima disso aqui, isso aqui é uma visão geral desse empreendimento aqui, para vocês terem uma noção, né? Agora, não sei se vocês têm alguma dúvida específica ou alguma coisa que eu falei, talvez vocês não deu para compreender. Eu posso abrir a palavra para isso? Pode falar. Então, nesse momento, eu abro a palavra aos vereadores, aos nobres colegas. Com a palavra, vereador Saulo. Boa noite, senhor presidente, prefeito, nobres colegas, senhores e senhoras presentes. Rodrigo, sim, eu tive olhando o estudo, sim, inclusive é uma preocupação minha, e eu acredito que de todos os vereadores, a questão do abastecimento que vem para o município. Isso. Sim, sim. Tá? No estudo diz que existe aqui, ó, deixa eu até ver, a critério da concessionária usa-se a mesma tomada de água da usina para abastecimento do município, ou se constrói uma nova tomada para esse fim. Isso. Que é a minha preocupação? Eu estava estudando lá a questão da permanência da água, que inclusive vem de ano em ano lá lá. Sim. Eu acho que a maior vazão foi em 2010, que inclusive fez um estrago no município, né? Sim, que imagina. chegou a 2,02 por metro cúbico, né? Por segundo ou por dia, se eu não me engano lá. Metro cúbico por segundo. Por segundo, né? Isso, é bastante água, hein? A pergunta é a seguinte, porque nós temos essa preocupação, inclusive o artigo 5 do projeto fala que seria, no caso de uma necessidade ou de uma falta de água para o município, seria diminuído essa vazão para a hidrelétrica. Inclusive você citou aí que existe uma lei uma lei que garante isso. Garante. Sim. Mas é uma preocupação, porque é o seguinte, eu acho que é uma empresa que investe 4,5 milhões, que é o estudo do projeto lá de 4,5 milhões a 5 milhões, né? Eu acho que fica difícil se descartar uma queda de água, uma diminuição dessa água. 2014. Então, a minha pergunta é o seguinte, inclusive eu entrei com emenda no artigo 5 do projeto, pedindo que se construísse uma segunda barragem. O que eu vi abaixo da que veio para a Cunha, que estaria captando a sobra da água, não tiraria, né, a queda da água, a água vai passar para uma segunda barragem e estaria voltando, a sobra dela voltando para a cachoeira, que não vai tirar essa beleza aí também. Por que razão? Se um dia, né, a gente não sabe, a gente tem acompanhado aí os índices e a gente tem visto que ano a ano a água tem diminuído, inclusive é uma campanha aí nacional em cima disso. Por uma garantia do município, construir uma segunda barragem para tirar esse conduto novamente para abastecimento dessa, que é assim, o meu entendimento, abasteceria a cidade independente da falta ou não, tá? Sem gerar problema nenhum para a prefeitura ou para o próximo prefeito que vai estar chegando, enfim, o próximo vai mandar, né? Que vai administrar a nossa cidade. E garantindo para a cidade o abastecimento, que eu vejo assim, é uma preocupação como vereador, né, porque a nossa função é essa, de ver o interesse, em primeiro lugar, o interesse coletivo do cidadão, né? E outra, a água é primordial, e eu vejo assim, nós não temos, Cunha acho que não tem uma segunda fonte de água que abasteça o município, né, que seja lá. Vocês são privilegiados aqui, porque vocês pegam uma água limpa. Limpa, boa, sim. Vocês não têm gás. O saneamento tem um problema que o maior custo em saneamento é a energia elétrica. Porque o recalque, né, que quando você está bombeando a água para cima, tem aí que está o maior custo do esquema de saneamento, estação de tratamento de água. Pra você ter uma ideia, Piracicaba é uma região ali com seus 250, é uma cidade com 250 ou 300 mil habitantes. Eu fui, acho que uns 2 meses atrás, no sistema de tratamento de água deles. Eles gastam, para recalcar ali para o município, eles gastam R$1 milhão por mês, só para puxar água e jogar seus 80 metros para cima, voltar a ter uma queda e ir para a estação. E vocês não, vocês
vocês trabalham com a própria gravidade e é custo zero. Vocês não têm gasto com energia elétrica, porque o maior custo é a energia elétrica. E além disso, a água de vocês ali é muito boa, o que dá uma economia muito grande aqui no sistema de tratamento de água, produto químico. Então, ali é bem interessante de vocês ali. Mas esse segundo barramento que você está falando seria exatamente onde? Abaixo, né? Seria um barramento, uma barragem abaixo da que tem. Eu não sei se o vídeo lá pode mostrar, né? Já tem a outra, a que está lá, né? Que é o que faz o abastecimento para Cunha. Seria construída uma nova barragem abaixo dessa uma que está lá, né? Para que a sobra dessa água, quer dizer, se um dia vier haver uma diminuição nessa quantidade de água, abasteceria o município sem problema nenhum, Sim. sem nenhuma lesão. A sobra dela, tá, cairia nessa segunda barragem, que seria tirado o conduto para tocar energia, e a sobra continuaria na cachoeira. É uma preocupação, porque a função, acho que a obrigação nossa primeiro é preservar o abastecimento do município e o dos munícipes, que existe a possibilidade, sim? Saulo, só fazer uma colocação, assim, desculpa aí que não tem nada técnico, como a gente já teve muitos problemas nessa relação aí da chegada da água aqui, de lá para cá tem um desnível de 100 metros, mais ou menos, da base da captação até aqui, embaixo. Quando foi fazer esse conduto novo, teve que, para a água vencer aqui no Soco da Caça, como é que chama? Luiz do Zurem. No alto ali, teve que abaixar 15 metros ali na máquina para a água vencer ali. Então, se fizer uma barragem um pouco abaixo, a água não chega aqui. Agora, da doutora antiga, ela pega lá na boca da barragem, bem lá na onde que está aquele caixotão lá. Sim, e vem direto. Sim. Agora, essa segunda adutora, usou-se a tubulação de concreto até numa caixa, que não sei como é que chama lá, que era tipo uma caixa de ar, que a água caía ali e ia para a usina. Fechou o tubão lá, e desse tubo, dessa caixa, que sai aqui para a Cunha. Foi usado muito tempo com um tubo até lá embaixo e não funcionou. Para poder esse tubo dar a caída aqui, na época que o João ele reformou esse tubo, teve que abaixar, eu acho que uns 12 metros na estrada ali. Abaixou, né, para dar essa caída. Então, eu falo assim, essa altura é que chega a água aqui, a gente pensa que vem fácil, mas tem os morros aí, para Morro da Paca, por exemplo, ali, que chega com uma velocidade danada, chega ali com o Bruno entende mais isso aí de MCA, né, de peso de água ali, para ela vencer subir tudo aqui de novo e chegar quase morrendo aqui no alto aqui. Aí depois que ela pega de novo. Então, eu não sei se tecnicamente essa segunda barragem para baixo resolveria o caso no caso nosso ali. Eu penso que é o seguinte, na minha cabeça. Vamos supor que está puxando lá, vamos chutar um valor, 1.000 litros por segundo, né? E ela tem que ter uma quantidade de água vazando no vertedouro, por questões que você falou que chama... Vazão sanitária. Vazão sanitária. O que vai usar primeiro a água do município, mais aquela vazão sanitária, e uma lâmina d'água em cima do vertedouro, essa sobra que vai ser usada, mais ou menos, dependendo da época da seca ou das águas. É lógico que na época das águas, a empresa vai poder usar mais água, porque vai ter mais água chegando lá. Então, eu acho que isso aí, tecnicamente, precisa ver direitinho, porque para essa água chegar aqui, se captar ela, eu acho que um pouquinho abaixo ali já não dá.
Prefeito, você ter uma ideia. deixa eu só fazer uma colocação. Parece que a colocação do vereador Saulo foi o contrário, que a captação É o contrário. Seja da independente. barragem fosse abaixo da captação Abaixo, da cidade. a nova É o barragem contrário. abaixo. Ele fez uma A minha proposta a princípio Pra é energia. que Pra Ela energia. não chega não aqui. se mexa, Não. por exemplo, não vai mexer Não é na vazão Cunha. Seria construído uma nova barragem, barragem pra dessa baixo da barragem captação de tirasse o condutor para tocar a usina. Essa é a minha pergunta. Entendeu? Não se mexe. Por Ele exemplo, quer tudo isso que o senhor falou, bacana, já está Só uma- feito lá. Não, entendi. Então você fala assim, Fazer outra barragem a captação da água para a usina é uma e Isso. é Essa é outra. a minha colocação. Então é uma outra barragem lateral. Isso. Que se for fazer outra barragem, não dá queda para chegar aqui. Não, eu Não, falo, a minha. Só a Peraí, captação. Desculpa, Só uma parte. O que o nobre colega quis dizer, lá em cima fica para captar Cunha, vem para a cidade e abaixo dela uma outra água pra barragem captar que pra gera usina. energia. Pra Só energia para a elétrica. usina. Entendeu? Essa é a minha pergunta. Não é para mexer naquela uma lá. Aquela uma preserva, fica na forma que está, mantendo. Inclusive a tubulação que vem para a Cunha, né, que o prefeito está explicando aí, tranquilo. Então a minha colocação é a seguinte: faça uma nova barragem abaixo da que está e tira uma nova captação para que gere a energia independente. Tá. Com- Vai ficar uma independente da outra, entendeu? Sim, mas... Com a palavra, vereador Rodrigo. Eu acho que eu entendi o que o Saulo quis dizer, mas aí eu acho que aí não seria viável. Então a empresa não teria necessidade. Se fosse fazer uma outra barragem, eu acho que nem financeiramente talvez não compensaria. Eu acho que eles estão fazendo, tem esse interesse, devido a esse fator de já estar quase tudo pronto. O mínimo de impacto, a gente sabe, se for fazer uma outra barragem ali, o impacto vai... Eu acho que não sei nem se consegue uma outorga para isso. É difícil, Tá porque aqui um tem que trabalhar com especialista. CETESB e tudo mais. E fazendo uma nova, vai ter o problema de um impacto ali. Vai ter uma área Exatamente. de inundação. Eu sei que ali tem o caminho, tem a trilha, né? Eu não comentei. E outra coisa, a gente vê aqui, está o mínimo do mínimo ali já está praticamente tudo deteriorado lá, né? É lógico, está bonito ainda, mas a gente olha ali, né, pelaquela imagem, ó, é só mesmo em torno do rio ali, né? O resto já está tudo deteriorado, pura braquiária por todo lado, né? É o retrato do município nosso hoje, infelizmente, né? Essa questão do desmatamento que ocorreu ao longo dos anos. Isso. Então eu acho que se a gente fizer uma nova barragem, eu acho que nem teria, tenho certeza que a empresa talvez nem, porque aí o custo deveria aumentar. E pelo que eu estou entendendo aqui, a empresa vai pegar, entre aspas, a sobra da água nossa. A Isso, prioridade É porque o que acontece? é o abastecimento, né? Na caixa de captação, só trabalhar com o sistema hidráulico, o tubo de abastecimento público embaixo e o tubo de abastecimento da usina em cima, só aqui já resolve a preferência da água do abastecimento. Porque numa estrutura barata e também pouco poluente, como uma caixa, um tubo em cima e um tubo embaixo, já acaba resolvendo isso, porque preferencialmente a água procura o caminho mais fácil, que é o caminho de baixo. Então, e o que acontece? Na boca, pode-se fazer alguma espécie de válvula, alguma coisa assim, para utilizar. E, além disso, a outorga está garantindo isso. É por lei, o departamento, o DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica, ele define. Você vai utilizar tantos metros cúbicos por hora. Tá? E isso no estudo, quando é feito o estudo, tem que fazer o EVI, Estudo de Impacto do Empreendimento, e ali, nesse estudo, você tem que fazer os cálculos hidráulicos, de preferência, de saída ou não. O instrumento da lei... Sim, desculpa. O meu questionamento é porque o estudo aqui está dizendo que se pode construir uma nova barragem. Sim, certo? sim. A preocupação, a princípio, é essa. Se vai sair da mesma vazão que vem para Cunha e para abastecer, essa é a preocupação. A lei diz que prevalece, mas até provar isso, até resolver esse problema, a preocupação é que coloque em risco o abastecimento da cidade e da população. O que acontece? Um empreendimento desse aqui,
E vocês também, não sei se vocês já têm ou vão ter, o DAE está mudando o sistema de lei deles, onde ele criou um negócio chamado SIDEC. Não sei se tem alguém do abastecimento de água aqui ou não. O SIDEC é o seguinte: todo consumidor de água, pode ser uma hidrelétrica, pode ser o abastecimento público, tem que informar o quanto gastou de água. Se você tem um poço no seu sítio, obrigatoriamente você tem que colocar um hidrômetro. E você colocando esse hidrômetro, a lei fala o seguinte: existem algumas classificações, né? Quem usa muito pouco tem que informar o seu gasto mensal. Quem usa uma quantidade média tem que informar o seu gasto semanal. E quem usa muita água tem que informar seu gasto diário. Município, vocês vão cair nisso também, informar o gasto diário, o abastecimento. Se não informar, se você tem que colocar, eu acho que até 10 horas da manhã do dia, você tem que informar. Essa noite eu gastei, aqui está um exemplo, a outorga de vocês é 1.320, tá? Esse dia aqui eu gastei 1.200, tudo bem. Do dia seguinte, tudo mais. Se você não marcar, automaticamente é multa. Independente se é prefeitura, independente se é setor público ou não. Então, e outra coisa, se você gastar acima desse volume, é multa também. E são regras novas que veio do DAE. E questão que nem a hidrelétrica, é pior ainda, que tem que fazer um esquema de telemetria. Telemetria coloca-se alguns hidrômetros digitais ligados num sistema de internet. E com sinal de telefone ou sinal de rádio, por um sistema de informática, e automaticamente, a cada 10 minutos, ou a cada 30 minutos, ou a cada hora, esse sistema está jogando no sistema do DAE e marcando quanto você está gastando em tempo real. Eu não sei se vocês já estão aqui, o sistema de... estão na calha, mas vocês estão entrando todo dia na internet e colocando ali ou não? Não, informa mensalmente, mas vai tirando a leitura na calha de chegada. Na calha de chegada. Então, é que logo, o sistema está em mudança. Esse sistema começou lá na UGRI 5, que é a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O estado é dividido por 22 UGRIs. Piracicaba, onde estou ali, é a UGRI 5. Começou lá esse SIDEC. E agora vai começar, nesse segundo semestre, o resto do estado. Vai copiar isso. Então, vocês têm que informar o quanto gasta. Se vocês mesmos, prefeitura, gastarem a mais, multa. E o sistema de energia é a mesma coisa. Pode acontecer que 2014 aqui também vocês tiveram um problema com água, com uma seca grande, foi o estado inteiro, né? Não sei se aqui foi tão forte quanto a minha região lá. Também. O que acontece? Automaticamente, quem não tinha outorga, a fiscalização veio e cortou. E quem tinha outorga, a regra era reduzir em 50%. Todo mundo teve que se virar para reduzir. Para você ter uma ideia, um exemplo simples como que funciona isso. Olambra, do lado da minha cidade ali, que é a cidade das Flores, tinha um dono de uma estufa lá com 300 mil pés. 300 mil pés de flor. Tá? Ele não tinha outorga da água que ele usava. O DAE foi lá, deu 5 dias para ele cortar a água dele. Então, ele falou assim: você tem que sair com essas flores daqui, porque não tem água, você não está outorgado, você tem que cortar esse uso. Então, ele teve que se virar com 300 mil pés de flor, porque ele não tinha outorga. Imagina o prejuízo que deu. Você coloca aí R$2 por pé de flor, R$600 mil. Então, mas a questão de controle, automaticamente o DAE toma conta. E o DAE tem a fiscalização dela. E caso, um exemplo, se você sentir que não está legal, o volume está legal, o DAE, com uma denúncia simples, o DAE vem e faz essa aferição. Então, em cima dessa outorga,
que o consumo de água é direcionado para as pessoas, para um Eu ou só, para qualquer eu só tipo vou de fazer a última colocação. Tranquilo. Há uma preocupação, né, da concessionária Sim. de ganhar a licitação de construir uma segunda barragem. Aqui fala que vai ter que fazer todo o induto novamente, né, que está estragado. Isso. Então, no meu ver, né, eu acho que diante da sua colocação aí, de uma fiscalização, de um fechamento direto disso, né, porque vai ter uma fiscalização para isso. Tem. Eu acredito que se fizesse, né, uma segunda barragem, ficasse independente disso, eu acho que o risco da empresa, da concessionária vencedora seria bem menor do que correr todo esse risco aí de uma fiscalização, enfim, de ter que fechar. A fiscalização é automática, vai acontecer. Sim. Independente de qualquer coisa, a fiscalização é em tempo real para ela. E ela tem que obedecer às vazões de água, tranquilo. Com a palavra, vereador Rodrigo. Rodrigo, meu xará, né? Fazer algumas colocações aqui. Sim. Em relação lá à barragem, onde existe lá em cima, então não tem possibilidade, não vai alterar nada, não vai aumentar aquela barragem, não vai aumentar, pode usar o que está. E no estudo que foi feito, as condições lá da própria barragem em si, ela está em condições... Isso, o que ela é feita em cima de uma rocha, tá? Praticamente é um muro ali que tem seus 1,80 m, ou até menos, 1,20 m nessa média. Para o lado de fora é menor e para o lado de dentro é mais fundo um pouco. Não é uma barragem, não é uma estrutura alta. Então, como não é uma estrutura alta, vamos falar assim, o peso da água em si, ela incide em cima de uma coluna baixa. Então, problema de estourar não tem, porque a barragem em si é a rocha natural. Então, quanto a isso, é tranquilo. Eu acho que talvez seja até porque vai haver um controle maior por parte da concessionária, né, que vai estar utilizando ali. Isso. No projeto fala 500 kW a produção de energia. Isso é hora? Como é que funciona isso? O que acontece? Esse valor é um valor que foi estimado, mas depende o projeto ou a estratégia da pessoa que ganhar, da empresa que ganhar. O que acontece? É uma média assim, mas o que acontece? Ela pode colocar uma máquina maior que chega a 700. Só que lá no tempo de seca, pode acontecer não ter força para girar essa máquina. Ou ela pode colocar uma máquina de 200 que ela gira o ano inteiro, mas ela poderia gerar mais. 200 ela gira na potência máxima, mas ela poderia gerar mais se fosse feita uma máquina maior. Então, vai ser uma estratégia de projeto e uma estratégia da empresa, porque ou talvez ela consiga aumenta a tubulação dela e capta mais água. Só que ao partir que ela aumente a tubulação, ela tem que usar uma máquina maior. Hoje, em relação a... Provavelmente, consegue-se usar uma tubulação menor do que está lá, porque, vamos falar assim, a tecnologia está diferente. Antes de você construir uma bomba, a turbina ela é feita para aquilo. Você não acha que eu quero comprar uma turbina de tanto. Ela é projetada para aquilo, porque conforme a angulação que a água chega, a turbina tem mais eficiência ou não. Antigamente, quando foi feito aquilo, as turbinas eram feito teste, vamos falar assim, teste de laboratório, teste prático. Então, eles faziam um molde, verificava como funcionava ou não. Hoje, é feito em software, então, em computador, tudo, que ele simula todos os cenários. Então, aí, simulando os cenários, pode ser que eles consigam uma turbina menor, mais eficiente do que uma turbina maior. Então, aí vai depender da estratégia, mas pode chegar a 500 kW ou não. Então, esse quilowatts é hora, produção? Como é que funciona? É 500 kWh contínuo, né? Então, e aquela coisa, se verificar que a vazão está baixa, ela não vai gerar 500, ela gera menos. Então, isso tá ligado na quantia. A relação de geração é a altura da coluna d'água
e o volume. Um exemplo, quanto mais volume, mais ela vai gerar. Então, aí tem que ver a estratégia da empresa, ou ela pode fazer uma máquina de 500, ou ela pode fazer duas de 250, ou ela pode fazer uma de 100 e uma de 400. A de 400 trabalha lá quando está bastante água e a de 100 quando está pouco. Então, aí vai da estratégia e da empresa, do projeto. E tudo isso, essas máquinas, dentro de onde é que é o espaço da lanchonete hoje, Isso. E aí tem a previsão de uma construção de uma nova lanchonete lá naquele mesmo espaço? Seria Pode lá? ser feito isso sim. O que acontece? Tudo, né? A estrutura da lanchonete hoje, que era usina antigamente, volta a ser usina, tá? E voltando a ser usina, porque ela já tem a sua estrutura de descarga de água. Quando passa na máquina, ela faz o giro e cai de uma vez só. Embaixo já tem uma estrutura de descarga d'água. Em cima, essa descarga d'água, você tem que fazer uma obra bem ali na água, então. Então, compensa muito mais você fazer uma nova e manter aquela opção. Só para finalizar, a gente sabe que o local lá é um dos locais mais visitados do município, né, prefeito? Então, a gente se preocupa aí, está aqui que cuida lá da A Lídia. a dona Lídia, né, que cuida lá da lanchonete. Sim. Então a gente tem essa preocupação de aumentar ainda mais, né, fomentar mais o turismo e a gente, como o senhor disse, a gente tem esse privilégio da água vir por gravidade e a gente aqui em Cunha, não sei se o senhor sabe, a gente não tem nem hidrômetro ainda. Então a gente tem e a gente pretende, muitas vezes as pessoas falam, tem que cobrar água, mas a gente sabe da situação, a dificuldade que a gente tem no município, então quanto a gente puder prorrogar isso daí, né, prefeito, a gente vai prorrogando. Então, tá aí por isso os questionamentos. Queria parabenizar aí o prefeito por dar atenção a esse projeto. Como ele mesmo disse, em 2017 já teve uma empresa preocupada, não, interessada, né? E agora mais duas. Então, queria parabenizar por isso aí, agradecer os seus esclarecimentos aí. Minha parte aqui ficou bem entendido, tá bom? Obrigado. Abra a palavra, vereador Heitor. Senhor presidente, boa noite. Senhor prefeito, senhoras e senhores presentes, nobres colegas. Rodrigo, gostaria de fazer alguns questionamentos aqui também. Tranquilo. Ficou entendido a parte da captação da água lá, que a minha preocupação também, como de outros vereadores, era tirar essa água que vem para a Cunha, da parte de cima, e possivelmente a gente não sabe o que acontece daqui a 10, a 20, como vai ser uma concessão por 35 anos, e a gente sabe, nós que somos moradores de Cunha, a gente acompanha aqui, e sabe o quanto vem reduzindo a água no município. Reduz, está geral isso. Geral, exatamente. Então, uma das preocupações por ser um dos pontos mais visitados hoje no município, tirando o Lavandário e Parque Estadual e Pedra Marcela, a minha preocupação é com o meio ambiente, porque, pelo que você falou aqui, aquele encanamento que está lá, vocês não vão utilizar, correto? Isso. O encanamento, hoje, ele está todo furado. Tá, mas qual seria o impacto ambiental ali, para que vocês vão ter que trazer essa água lá de cima até aonde está a lanchonete hoje? Tá. E também, junto na lanchonete, tem parte do que sobrou da usina anterior, que hoje, querendo ou não, é um patrimônio histórico lá, e é visitado por todos que vão lá. Isso vai permanecer como está lá? Vai ser mudado? Vai ser tirado alguma coisa? Como é que fica isso? Tá. Hoje, a primeira pergunta é o impacto em si. Provavelmente a ideia é você utilizar a tubulação que está lá, não como conduto de água. Hoje está uma tubulação toda furada e tudo mais, mas você consegue passar a tubulação nova por dentro não é passando por dentro, no mesmo canal. Hoje, que é uma tubulação fechada, você pode transformar, abrindo ela numa meia cana, um exemplo, e desce a tubulação dessa meia cana. Pode ser feito isso para evitar que tenha novos impactos. E pelos cálculos que eu fiz, que vai cair naquela conta de 360 metros quadrados em si de área de vegetação. E a segunda opção... A segunda são a parte do que sobrou da antiga usina lá, que é um patrimônio do município hoje para visitação do turista. Isso. A ideia, o que pode ser feito também no local aqui, deixar essa usina nova, porque o que acontece? Ali a gente tem uma usina antiga e tudo mais, que, vamos falar assim, criança não tem noção como que funciona uma hidrelétrica. Eu, até a minha quinta série, eu achava, que a turma falava de energia de eletricidade, eu achava que
que a água tinha alguma coisa a ver com a água era transformada em energia. E hoje não, a água só faz o movimento da turbina. O que pode ser feito ali, até mesmo usar a mesma estrutura, as bombas em si, a tendência é a mesma, ela entra, gira um rotor e desse rotor se gira eletricidade. As bombas podem ficarem ali mesmo, no mesmo espaço, aproveitando a casa de fuga, e pode ser feito vamos falar assim, como se fosse um museu ao vivo, vamos se dizer. A ideia, uma sugestão que foi feita é de toda a estrutura ter a sua proteção lá na tomada d'água, ter sua proteção nos motores, que é a parte de giro, e ter sua proteção no sistema elétrico. Mas fora disso, pode ser virado um ponto para visitação. Nada que um local com blindex ali, você verificar os motores funcionando ali, seria tranquilo. E até mesmo, eu acredito que seria muito interessante, vamos falar assim, um convênio entre a empresa ou a prefeitura com o setor de educação, onde pode ser utilizado ali como aula prática e tudo mais. Então, seria novos motores no mesmo local, que faria o seu sistema de giro, e ali poderia ser uma área aberta, que nós ali temos janelas e tudo mais. Eu falo área aberta, visual, né? Mas seguindo toda a proteção, aonde pode ser utilizado para excursão de escola, ou um convênio entre a Secretaria de Educação e as aulas de ciência, alguma coisa assim. Tá, ainda mais uma outra colocação. Tem a parte de baixo ali onde fica a lanchonete, e logo em seguida tem onde a gente passa a canalização, que é um poço maior. Isso é muito visitado por turista, eu mesmo já cheguei a frequentar lá várias vezes. Vai envolver alguma coisa? Vai ter algum cerco, alguma coisa? Ou permanece a acessibilidade para todos os turistas? A acessibilidade pode continuar ali. A proteção que tem que ser feita é sistema elétrico, que faz um fechado no sistema elétrico, e o sistema dos motor. E essa parte que você vai olhar para baixo, o turista vai continuar vendo ali a descarga da câmara de água, onde desce aquela água com tudo, dá para se ver ali tranquilo, não tem problema algum. Nesse estudo que você fez também, existe alguma previsão de melhorias em termos, como foi dito pelo prefeito Estrada, infraestrutura para o turismo lá? Inicialmente, o que acontece? Vai ter um tráfego ali de uma movimentação de caminhão para levar a tubulação. Um exemplo, as tubulações ela tem que ser construída respeitando o tamanho do caminhão, tá? Porque é uma chapa e em cima dessa chapa ela é calandrada e forma a tubulação, e ela é toda soldada no local. Pode ser levado em caminhões em peças. Inicialmente tem que dar uma geral, provavelmente a prefeitura está envolvida nisso, dar uma geral na estrada, canto, alargar ela, para acesso de caminhões ali e tudo mais. Porque uma das outras preocupações minha aqui, dos vereadores, a gente observa que através da fibra, ela retira o eucalipto no município, e o prefeito sabe do problema que a gente tem aqui, que é com estrada, com ponte, com calçamentos. O caminhão que passam caminhões pesados, destrói tudo. A Várzea do Tanque é uma das regiões Vocês têm aquele mais afetadas. Travado que sobe tudo, né? Sinceramente, e muitas vezes foi cobrado, inclusive na administração passada, acredito que o prefeito vem cobrando também, a gente observou que você cobra, a empresa vai lá, faz de qualquer jeito, passou um mês depois, 2 meses depois, já está tudo detonado. Então, é uma preocupação nossa também, quanto a esse lugar, que é um acesso para todo tipo de carro, vai ter movimentação de caminhões e isso e tudo mais? Como o prefeito... Oi? Essa questão da estrada em si, eu creio que é só no momento da construção, que não é trânsito maior do que ela já passa lá de eucalipto, essas coisas. Eu acho que um período de alguns dias esse trânsito. Isso. Mas quando nós colocamos na lei aí, que essa outorga vai ser onerosa, a empresa vai pagar um percentual desse dinheiro que ela vai arrecadar mensalmente, que é o que se está todo mundo falando hoje, que é as concessões, né? Porque o poder público ele não foi feito para poder fazer energia elétrica, né?
Nós temos que cuidar da saúde, temos que cuidar da educação e outras coisas mais. Mas a gente pode tirar proveito disso. E esse tirar proveito, eu não sei, eu não tenho noção que quanto que vai render para a empresa e quanto a empresa ganhadora na licitação vai nos retornar. Eu acredito que esse retorno, a partir do... Acredito não, pelo que está na lei e que vai constar no termo de referência, é que ela vai começar a pagar a partir do primeiro do primeiro mês de faturamento. E aí, o prefeito que tiver à época, ele que preferencia esses recursos para melhorar aquela estrada e as condições de turismo do local e que coloque esse recurso nessa região, porque é lá que está rendendo. Digamos assim, seria um royalty, né? E o royalty é usado para minimizar ambientalmente o local onde é produzido. Então, eu acredito que, com essa entrada de dinheiro novo para o município, esse recurso possa dar uma manutenção melhor nessa estrada. Todas as pessoas, todos nós, quem não pensou em fazer uma estrada parque daqui lá no Pimenta, né? Já ventilamos isso várias vezes. Nós fizemos 8 quilômetros lá em Campos Novos, estamos fazendo, por que não fazer 12 ou 14 que tem daqui lá, né? Que pode ser feito também e fazer isso aí. Agora, a questão da outorga é questão da água. A outorga da água, nós renovamos ela em 2018, daqui e do distrito, da captação lá de Campos Novos também. Ela já está garantida. Agora, quando a empresa for fazer lá, de acordo com o estudo hidrológico que vai ser feito, que ela vai ter uma licença para captar uma quantidade máxima de água. E a hora que chegar, vamos supor, que está produzindo o suficiente só para a nossa captação e para passar para a parte de cima no vertedouro, ela vai parar. Ela para. Isso aqui é o diário oficial. Certo? Porque prioridade número 1, a captação de água para uso abastecimento humano. Segunda prioridade, o aspecto turístico. Então, vamos supor que numa seca brava, o que aconteceu? Não sei o que, a lâmina d'água em cima do vertedouro tem que ser mínima de 3 centímetros. Ela está com 3 centímetros. A nossa captação está lá, não vai produzir nada, né? E assim como eu penso que a empresa também vai ter a liberdade de produzir mais energia a partir do momento que tiver um fluxo maior de água, né? E até um fluxo noturno maior, porque não tem esse envolvimento, né? Então, é essa questão aí. Agora, de investimento lá na estrada, é uma coisa que todo mundo pensa, que a gente um dia vai conseguir fazer uma estrada daqui lá também de calçamento. Ô, Rodrigo, só finalizando. Essa geração de energia que vai gerar lá, isso vai ser vendido para uma empresa especializada, Electro da vida, mais ou menos, ou vai ser investido no próprio município? Como que vocês vão fazer? Você tem previsão já disso? Tá, a empresa vai gerar a eletricidade e é um produto que ela vai ter em mãos. E esse produto ela pode comercializar de alguma forma. Um exemplo, uma coisa que surgiu aqui agora. O município tem direito a X% que está aqui. Provavelmente, a iluminação pública, a prefeitura paga, né? Sim. Tá? A prefeitura, um exemplo, pode deixar de pagar a sua iluminação pública porque ela está gerando os seus 10% da própria eletricidade. Então, a empresa está gerando um produto e ela vai fazer sua venda, sua comercialização particular, alugando a rede da Eletro. A Eletro não produz energia, ela só é um aluguel da rede. Só para complementar que eu estive vendo isso aí, tem um marco regulatório novo também, que é legal, porque hoje nós podemos comprar energia só da Electro. E está abrindo a possibilidade da gente abrir um processo de licitação e comprar de quem vender mais barato para nós no Sistema Nacional. Então, essa relação que às vezes as pessoas não entendem, é uma empresa, como no estudo aí está falando, que vai investir um valor de 5 milhões, ela vai faturar um valor mensal, que ela vai vender para o Sistema Nacional, e parte disso aí, não necessariamente em energia, mas em financeiro, ela vai ter que bancar para o município.
Isso. O percentual disso eu não sei, né? Agora, com esse valor, esse aporte financeiro mensal, dá para a gente, como eu falei, ou preferencialmente investir na região, ou então pagar a energia elétrica, coisas desse tipo. Isso. Geralmente, essas empresas que acabam entrando, ela tem um percentual de, chama atratividade. Ela acaba vendendo a sua eletricidade a 10% ou 15% abaixo do preço do mercado. Um exemplo, ela vai gerar X, ela vai vender sua eletricidade para uma rede de farmácia. Ela pode vender sua eletricidade para a rede de farmácia. A rede de farmácia, ela está com alguma coisa garantida já, porque ela vai arriscar e comprar um novo. Então, geralmente essas empresas dão um percentual de atratividade. Ela fala assim, ó, a minha energia eu te vendo a 85% do valor real. Então, com isso, um exemplo, a própria prefeitura também pode comprar energia da parte geradora com essa parte, com esse atrativo. Um exemplo, não sei quanto a prefeitura gasta de energia elétrica. Vamos falar R$100 mil por mês, um exemplo. E se ela tiver uma opção de comprar com 15% a menos, ela vai estar economizando. Ela vai estar, o seu percentual na geração ela está arrecadando, e ela pode ser uma compradora desse produto que geralmente trabalha com 15% a menos no mercado para 15% a menos que geralmente é comercializado. É uma opção também, que é o que o prefeito falou, que não, você pode comprar, você não fica amarrado num lugar só. Prefeito, obrigado pela atenção. Com a palavra, vereador Saulo. Só mais 3 perguntas para arrematar a minha fala. Não, tranquilo. Você falou do impacto, do caso do impacto do novo condutor, certo? Que seria mais ou menos aí 360 metros que vai ser desmatado. E vai metros quadrados. Metros quadrados, sim. Isso. E vai ter que ser replantado. Isso. A destinação de onde vai ser plantado, isso aí é a prefeitura que vai fazer, ou a CETESB? É negociável. É negociável. É negociado com a CETESB. Sim. O empreendedor fala, eu vou desmatar aqui e eu vou plantar aqui. Ou ela fala assim, eu vou desmatar aqui e eu vou plantar aqui mais 100%. Eu vou pegar os 350 vezes 2 e tal, e eu vou plantar aqui, ou eu vou plantar no terreno da prefeitura, eu vou plantar em outro lugar. Ela tem que plantar na redondeza. Ela não pode plantar por lei pode-se plantar em outra cidade e tudo mais. Mas a CETESB acaba amarrando na região. Então, de preferência no mesmo local, ou se tiver algum local de preferência do município, pode ser feito. Só um comentário, Saulo. Eu acho que até a empresa, né, que ganhar essa concessão, ela deve querer fazer o máximo de plantio de árvores, sei lá, bonificar as pessoas, né? Eu acho, não sei se no termo de referência pode a gente colocar isso daí, né, que ela invista em plantação de árvores, em reflorestamento, porque para se produzir água, todos nós sabemos que tem necessidade da floresta, né? Então, acho que seria também mais um ganho para o município. Agora, queria fazer para o prefeito a questão da lanchonete, até uma preocupação da Lídia, porque lá tem a casa da usina, que é de visitação, que onde está funcionando a lanchonete, e tem uma outra casa. Aí a pergunta dela é o seguinte, se tem como a prefeitura ceder, por exemplo, mudar essa lanchonete... Nós temos que fazer, Saulo, de acordo com as normas da lei. Sim. Nós temos que fazer um edital e fazer a concessão também para a exploração da lanchonete, porque até hoje foi feito de forma precária, né? Então, como nós vamos ter que fazer... Aliás, nós estamos um pouco atrasados nessas questões do município nosso. Nós temos que fazer as coisas dentro da lei. E às vezes a gente vai deixando, porque tudo aqui em Cunha, seja no mercado, seja tudo é uma decisão precária. E nós vamos ter que fazer, se lá vai ter concessão, vai ter que ter a concessão, a outorga da água é nossa. A concessão para uso hidrelétrico é outra. E a concessão para uso, para exploração
comercial é outra coisa, né? Então, não tem a dúvida com relação a isso. Agora, eu falo assim, às vezes me perguntam, por que não faz no Paraitinga? O Paraitinga não é da prefeitura, gente, entendeu? Amanhã, se uma empresa A, B ou C queira fazer, onde já teve um início lá no Vardim Capucho, ela não precisa da prefeitura. Ela vai precisar dos donos das terras laterais lá e faz a outorga da água com da E. E nós estamos concedendo o espaço físico que é nosso, né, para fazer isso aí. Agora, quem concede para fazer o uso da água é o DAE que vai fazer. Né? Nós não estamos concedendo a água, nós estamos garantindo o espaço ali e amarrando a preferencialidade na questão da nossa água, na questão da lâmina da água em cima do vertedouro, e o restante que sobrar usar. Se tiver bastante, acelera a máquina lá, produz mais. Se tiver pouco, usa pouco. Se não tiver nada, tranca a porta e não produz. Né? Isso aí vai de encontro, gente, porque todos me conhecem aqui, que nós já participamos da casa aqui sob 2 mandatos. E está chegando a hora desculpa a palavra, da porca torcer o rabo. Por quê? Nós vamos ter que discutir um assunto aqui que é doloroso para todos nós. É chegada a hora, daqui mais uns dias, de discutir a questão da água nossa. Se 2022 nós não tiver, no mínimo, um projeto em andamento, nós vamos receber mais recursos do DAD. Já é formalizado. Nós temos que ver, brigamos aqui no bom sentido da questão da água. Não existe mais o poder público ter que subsidiar as coisas. Então, a questão é injusto o uso da água igual para todo mundo? Também acho. É injusto. Porque tem gente que consome 100 litros por dia, tem gente que consome 10 mil litros no dia. A chegada da micromedição está perto. Não porque eu queira ou não, porque não tem jeito mais. E o que nós pagamos na água, como você falou, que é pouco, pode ter certeza, para a gente cuidar do esgoto nosso, que é uma obrigação que nós vamos ter que fazer isso, se essa empresa está fazendo isso aí por 5 milhões, o nosso esgoto fica no mínimo de 35 a 40 milhões. E se não tomarmos providências, chegarmos num acordo, cortar na carne, nós vamos ter recursos reprovados, nenhum dinheiro mais de outras coisas, porque está passando lá no Congresso agora uma nova lei do saneamento básico. Praticamente vai nos obrigar a não ter déficit de pagar. E como nós estamos acostumados aqui com custo barato para produzir a água, nós não estamos acostumados com um custo caro de tratar esse esgoto, que também nós levamos uma vantagem, porque esse esgoto nosso, creio eu, já conversei com vários engenheiros aqui, que o projeto antigo, ele caducou, que é aquele da lagoa, lá onde que foi desapropriado. Hoje tem novas tecnologias que vão fazer um esgoto que seja tratado também por gravidade. Sim. Também por gravidade. Mas ainda assim, creio que vai custar o dobro para tratar para tratar o esgoto, porque para tratar da água, né? E além do mais, nós temos dentro do nosso esgoto uma cultura das pessoas de pôr, além do esgoto dele, que sai da casa dele, colocar água pluvial no esgoto, que é um outro problema também. Não é isso, Bruno? Que tem muita água no esgoto, que não é água de esgoto. Né? Então, a gente tem experiência lá de Campos Novos, já foi multada, então nós já estamos providenciando a compra de uma outra bomba, porque eu não sei o que acontece, porque a bomba nossa lá, da estação de tratamento de esgoto de Campos Novos, estraga cedo, de tarde, o fiscal da CETESB já está lá. Isso, né? Então, nós vamos providenciar uma outra bomba para deixar lá, porque lá está sendo tratado. Bom, e nós vamos ter que tratar aqui também. Né? Então, tudo não tem nada a ver com o contexto dessa audiência, mas, enfim, de repente pode ser um dinheirinho a mais para a gente poder investir nessa área de saneamento básico.
Tem que cortar a cidade inteira, tudo mais. A palavra, Saulo. Só a última pergunta, a questão do percentual, prefeito. O projeto fala que ganha a empresa que oferecer maior percentual. Não seria ideal colocar um mínimo de percentual para começar? Porque eu vejo assim, é uma ideia minha. Por exemplo, eu venho lá, ofereço 1, a outra oferece 2, a outra oferece 3%, ganhou maior. Eu creio que isso aí, nós vamos ter que depois até conversar com a empresa, Sim. de nos fornecer algumas experiências de outros que fizeram isso, para poder, porque geralmente essas empresas fazem cartel de pôr um precinho embaixo. Né? Então, podendo sim, no termo de referência, estabelecer um valor mínimo, mas que não inviabilize o empreendimento. Sim. Né? Então, para isso, nós podemos fazer um estudo das concessões que já foram feitas aí ao longo do... Qual é o percentual que se paga? Qual o percentual? Vamos chutar aqui. Foi concedido por 12%, por 15%, por 16%, outro por... Entendeu? Então, o mediano é isso. Então, quem oferecer acima desse valor. Né? Isso é perfeitamente, e eu acho que até inevitável, porque nós temos que ter um valor mínimo. Né? Então, mas aí o projeto não diz isso. Aí vai haver vai no termo de referência. Sim. Vai no termo de referência e todos os detalhes que eles vão nos ajudar a fazer a partir de agora, que não tem ligação nenhuma com qualquer empresa que possa vir fazer. Vão ajudar a gente tecnicamente, porque nós não temos pessoas com formação para isso na prefeitura. Então, nós contratamos eles, já vão fazer parte para ajudar a fazer esse termo de referência. Porque numa licitação em si, é até fácil. O termo de referência, onde você vai tirar alguém do páreo, é justamente no termo de referência. Falou? Ok, obrigado. Agora, não tendo mais nenhum vereador, abre a palavra. O plenário queira fazer uso da palavra. Alguma pergunta? Tá. Com a palavra, Bruno. Pode ser feito assim. Mas como que a prefeitura vai ter acesso à produção para ela poder estar cobrando isso? Qual seria o mecanismo para ela chegar lá e verificar qual porcentagem de produção? Faturamento e percentual licitado. Qual que foi o seu faturamento? Qual que é a nota fiscal? Contábil. Contábil. Qual que é a nota fiscal que você emitiu de produção? Vamos supor, chutar aqui, R$100 mil, o percentual é 15%, vai receber 15%. Na verdade, é em cima da venda do da eletricidade. Sim. Isso. Sim. Não precisa verificar a produção, sim, que ela vendeu. Em cima do que ela pôs na rede. Sim. Agora, se ela vendeu, vamos supor, 100 mil, ela vai passar o percentual sobre 100 mil. Esse mês está precisando de mais energia, eu vou vender. Geralmente é contrato. Mais ou menos, porque a energia de uso de produção contínua não tem jeito de armazenar. O que vai jogando na rede vai passando. Joga na rede direto. Vai passando lá no contagiro lá e chega no final tem um valor. Porque o controle que é feito, vamos falar, uma escala micro, você vai carregar alguma coisa, você carrega uma bateria, você armazena lá. E o que acontece o Sistema Hidrelétrico Nacional faz? Ela está verificando quem está produzindo mais e os grandes reservatórios, eles fecham o registro. Ali que está a torneira deles. Quando eles abrem, gera. Quando eles fecham, não gera. Então, quanto mais gente injetando, eles fecham o registro e armazenam a água. A energia potencial. Essa é a lógica do sistema integrado. Ou a prefeitura pode ter um segundo controle também pela outorga. A outorga vai ser pública, sabe que usou X de água, gerou 10. Usou 2X de água, gerou 20. É uma segunda maneira de a prefeitura ter algum controle também. Fechar isso no termo de referência em cima da produção vendida. Vendeu lá no relógio tanto, tanto em cima daquilo. Cadê o que você recebeu? Tanto. Só uma parte. Praticamente a empresa já tem um relógio quando está saindo energia, né? Em
E geralmente é contrato também. Uma pessoa que vai vender, ela tem, um exemplo, ela pega um contrato com uma rede de posto de gasolina. Sim, sim. Ela joga lá. Pode ser. Certo. Mas o mais interessante que ele está falando, que essa novidade que não tinha até há pouco tempo, que é da possibilidade de eu usar o sistema elétrico e comprar de um terceiro lá fora. Isso. Né? Isso grandes empresas já fazem. Está aqui no sistema, mas eu estou comprando energia da Itaipu, sei lá, dessa empresa aqui que faz o Vale do Paraíba, por exemplo. O MCH. Sim, sim. Essa uva, por exemplo. Posso comprar dela? Pode. Você tem uma ideia, eu tive contato com uma empresa de papel. Para você ter uma ideia, ela está procurando, ela está querendo investir, ou ela está querendo buscar geradores pequenos que têm uma energia mais barata, para ela montar a sua fábrica na mesma região para ela conseguir comprar. Só numa negociação dessa, ela consegue ter uma economia de 15% na energia. E tem outras empresas que querem gerar a sua própria energia para viabilizar o seu negócio. Que às vezes não compensa comprar para fabricar. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Com a palavra, professor Macir. Boa noite, prefeito Rolim, boa noite, Fernando, presidente da casa, e boa noite aos demais presentes aqui nessa Casa de Leis. Rodrigo, oi. Vai ser produzida essa energia lá, né? Nos Pimenta. E ela vai ser vendida, correto? Sim, ela pode ser vendida diretamente para a elétrico, ou qualquer outra empresa pode comprar essa energia. E se essa energia é produzida no nosso município, como você já frisou aqui, pode ter algum desconto, para o consumidor, nós pagamos uma taxa aí de iluminação pública. Se ela é produzida no nosso município, tem como diminuir essa taxa para nós consumidores? Pode ser, um exemplo, como eu falei, ela gera eletricidade e é um produto. Um exemplo, a empresa com esse produto, como eu falei, tem a taxa, geralmente a taxa de atratividade, que ela joga um preço menor mesmo, pode vender para a própria prefeitura. E numa negociação dessa, 15% a menos funciona. Deixa eu só dar mais um esclarecimento com relação a isso aí. Nós falamos erroneamente taxa. Taxa é um outro aspecto. Taxa é quando se mede. Eu tenho um medidor, eu vou lá, vejo e meço. Nós não temos taxa de iluminação pública. Nós temos a CIP, que é a contribuição de iluminação pública, que é diferente, porque ela não depende de consumo, ela não depende de uso ou não. É uma contribuição que todos fazem para o município. E essa taxa, fica amarrado na questão de usar no sistema elétrico, né? Hoje, nós estamos aí com a arrecadação de uma CIP, que é uma contribuição, não uma taxa, de mais ou menos, posso estar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, em torno de R$50 mil. E aí, temos a iluminação pública e os próprios municipais, que antigamente se compensava, a gente pagava só a diferença. Mas teve uma determinação do Tribunal de Contas que isso não pode ser feito. Então, a Electro manda todo o dinheiro que ela arrecada para a prefeitura, ela contabiliza isso como receita e a gente paga o boleto da Electro, porque essa questão de compensar ficou meio nebulosa até o início de 2017. Então, hoje não. Então, essa contribuição é uma contribuição que as cidades que não têm estão colocando isso aí. E não tem nada a ver com você ter ou não a iluminação pública na sua residência ou na sua casa. Eu estava aqui junto na época como vereador, nós discutimos bastante isso aí, e taxa de iluminação pública é inconstitucional, mas a contribuição é legal, né? Então, eu parto do princípio assim, dá lá R$5 para cada um, você entendeu?
Mas o benefício não é só iluminação pública, é no contexto geral do município. Mais alguém queira fazer uso da palavra? Não tendo mais ninguém, agradeço a participação de todos e declaro encerrado a audiência pública. Agora, daqui a uns tempos, se Deus quiser der certo essa, eu quero que faça um lá no Itambé para mim.